Senhor Jesus, Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo, Senhor. O Senhor quer falar conosco. Estamos atentos ao Teu falar, Senhor. Pedimos nosso ouvido nessa noite. Pegamos também todo o nosso coração a Ti. Pedimos que fale conosco nessa noite. Ó Senhor Jesus, apresentamos simplesmente como Teu canal, Senhor. Tenha total liberdade em nosso meio. Fala por meio de nós, alcançando o Teu objetivo. Palavra de direção, palavra de alinhamento, Senhor, para que cumpra a Tua vontade. Agradecemos ao Senhor por essa reunião. Obrigado, Senhor. Irmão, vamos ler o título. Nossa cooperação no Evangelho. Ó Senhor Jesus, nós estamos vendo as mensagens desse livro, irmão. A gente vê que é a palavra profética, né, atual, que o apóstolo está mostrando para nós. Então a gente já vimos aqui o avanço do Evangelho, foi o capítulo 1, né? O encabeçamento de Deus, que é o capítulo 2, agora a nossa cooperação no Evangelho. Eu quero tocar em primeiro um ponto, irmão, entre o apóstolo e a igreja. Para que nossa cooperação no Evangelho seja firme, consolidado, entre nós precisa ter um vínculo. Nós precisamos cada dia mais ter um vínculo, a igreja com a liderança e o apóstolo. Esse entrelaçar precisa estar cada dia firme, ser um de fato com a igreja. Aqui em Neves, nós sabemos que o Senhor conta com a igreja para o avanço do Evangelho. E quanto mais nós entremesclar mais com a liderança e com o falar profético do apóstolo, mais a nossa cooperação vai avançar junto. Porque nós estamos aqui por causa do avanço do Evangelho. Ninguém está aqui porque quer, mas sim porque o Senhor chamou. Então nós temos a nossa responsabilidade. Então nós precisamos entremesclar esse vínculo. E nós temos tido comunhão, entre a igreja tem tido comunhão para estreitar esse vínculo cada dia mais. A gente viu semana passada na palavra do alimento diário, uma liderança forte gera uma igreja forte e o avanço do Evangelho prossegue. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 3, ó Senhor Jesus. Todos acharam? Filipenses capítulo 1, versículo 3. Vamos ler? Dou graça ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu quero tocar no versículo 3 primeiro, numa palavra que fala aqui, ó Senhor Jesus, dou graça ao meu Deus por tudo que recordo. Por esse versículo a gente entende que Paulo teve um relacionamento muito íntimo com a igreja, com Filipenses. Porque ninguém recorda de algo se não tiver primeiro ter tido um relacionamento. Então ele fala aqui que ele recorda. Ó Senhor Jesus, que recordo de vós. Eu creio que naquele período que Paulo passou ali pregando o Evangelho, ele passou um período com essa igreja. Ele criou um vínculo, ele criou uma intimidade, uma amizade com a igreja. Portanto, a gente vê que a igreja de Filipenses foi que mais cooperou com o avanço da obra dele. Então, Paulo aqui mostra que ele teve um relacionamento íntimo com a igreja de Filipenses. Porque senão ele não recordava. Você só pode recordar de algo que você teve experiência. Então aqui ele fala que recordava de todos eles, ao lembrava, ó Senhor Jesus. E o versículo 4 fala assim, fazendo sempre com alegria. Esse era o prazer que Paulo tinha, quando ele lembrava dos filipenses. Ele tinha alegria, ele tinha prazer de lembrar dos irmãos. Então a gente vê que foi uma amizade bem forte que ele teve com a igreja de Filipenses. Senhor Jesus, dou graça, fazendo sempre com alegria, súplica de todos vós em todas as minhas orações. Então a gente viu que a igreja dos Filipenses, ela foi pegada no coração de Paulo.
Paulo lembrava desses irmãos constantemente, porque fala com alegria, ó Senhor Jesus. Então a gente vemos aqui a experiência do apóstolo com a igreja, a intimidade que ele teve com a igreja. E qual foi a resposta da igreja? Versículo 5: pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, Paulo, ele tinha uma intimidade com a igreja, e a igreja também respondia. A igreja respondeu toda a obra do ministério dele. A Filipenses era um com a sua vontade. Os Filipenses era um com essa palavra profética atual daquela era. Ó Senhor Jesus. Então fala aqui que pela vossa cooperação no evangelho, a igreja reagiu. Porque a gente viu um vínculo entre apóstolo e a igreja. Então a igreja tinha um vínculo com o apóstolo. É o que nós estamos falando aqui, irmão. Para que o avanço do evangelho prossiga aqui em Ribeirão das Neves, nós temos cada dia mais fazer isso aqui, ó. Entremesclar um com os outros. Nós somos membros do mesmo corpo. Não há membro isolado em nosso meio. Então o Senhor está contando com cada um conosco. Nós já estamos vivendo a vida da igreja. Então aqui, essa esfera é para nós fazer isso aqui, ó. Nós precisamos ser um em alma, um de espírito, por causa do avanço do evangelho, por causa da cooperação do evangelho nessa cidade. Então a gente vimos aqui que a igreja respondia o que Paulo estava fazendo na sua obra. Então era uma comunhão entre o apóstolo e a igreja, e era consolidado. Paulo não esquecia da igreja de Filipe, ele orava, ó Senhor Jesus. Então havia uma entrega do apóstolo e uma resposta da igreja ao seu ministério. É o que nós estamos vendo atualmente aqui, né? Várias palavras em vários lugares, né? As igrejas abraçam em peso. Vai ouvir de fato a palavra de direção que o apóstolo vem trazer para nós, a palavra atual, que é a palavra profética. Essa palavra que nós estamos ouvindo agora, mas era para essa era, ela é para nós hoje, para nos direcionar e alinhar por causa do avanço do evangelho. Ó Senhor Jesus. Então aqui a gente havia uma entrega do apóstolo para a igreja, e a igreja respondia, Senhor Jesus. Vamos ver Filipenses capítulo 1, versículo 1 agora, amor. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispo, diáconos, que vive em Filipe, que também é um ponto muito interessante que posso tocar nesse versículo aqui. Te ver aqui um apóstolo, uma experiência com a vida de Deus, e um jovem aprendiz junto com ele, começando a sua carreira cristã. Mas o que eles falam aqui? Servo de Cristo Jesus. O que se traz para nós aqui? Aqui ele falou de apóstolo, falou de servo, e falou de diácono, e falou de presbítero. Isso mostra para nós que a liderança nas igrejas, ela não é uma classe especial. Todos nós que vemos como liderança, o nosso serviço é para os santos. Não tem ninguém com posição atual. Nós entregamos ao Senhor por causa do santo e do nosso serviço. Nós somos serviçais. Servir um a um. E com amor e com alegria, igual Paulo fazia aqui. Então ele fala aqui, Paulo e Timóteo, um experiente e um jovem aprendiz começando a sua carreira. Ele fala que a liderança da igreja não é uma classe especial, mas era sim para servir a igreja. Oh Senhor Jesus. Então a gente vimos que a liderança não é uma classe especial. Por quê? O mesmo falar de Deus para o servo, que é o apóstolo, e o apóstolo que transmite a igreja, é a nossa unidade de vida. Não tem uma palavra especial para a classe da liderança e uma palavra especial para a igreja. A palavra é uma só. Então o que nós fazemos? A liderança e a igreja compartilham da mesma unidade de vida. A palavra é uma. Então não tem classe especial em nosso meio. Líderes, ele é para serviço. Ele simplesmente foi chamado para servir a igreja. Servir cada um dos santos. Ó Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos, irmão, juntar mesmo, mesclar. A igreja precisa orar pela liderança. E a igreja precisa orar pelo apóstolo. Para de fato essa palavra atual, que é profética, chegar a nós, irmão, e nós abraçar o encargo e pregar o evangelho. E sair para o campo mesmo. Essa é a nossa cooperação. Todos nós podemos servir o Senhor. Todos nós recebemos um dom. Todos nós precisamos multiplicar esse dom. Então não há
líder, não há classe especial em nosso meio. Tem aqueles que o Senhor colocou como líder da igreja para administrar. Aqui não é para mandar, para fazer isso, é para administração. Então não havia uma classe especial. Paulo deixou muito claro aqui sobre essa questão. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispo, diácono que vivem em Filipos. Não está falando da classe atual, do status de liderança. Está falando de uma turma serviçal, que é para servir os santos, ó Senhor Jesus. Vamos ver agora, irmão, Filipenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Amém? Jesus é o Senhor? Senhor Jesus. Versículo 2. Completai a minha carne e alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse era o coração de Paulo. A igreja em Filipos respondia isso, completava a alegria dele. Por isso que ele lembrava dos filipenses. Então aqui fala que completar a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, irmão. Para que isso aqui avance a nossa cooperação no Evangelho, nós precisamos pensar a mesma coisa. O apóstolo está falando. E essa palavra está sendo transmitida para nós. Então nós temos que pensar a mesma coisa. Não mostrou hoje. A gente ora num sentido e pensa outra. Não tem jeito. Você tem que orar naquilo e crer. Então aqui mostra que, Senhor Jesus, que Paulo, ele ficava alegre com os filipenses, né? E não fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros por si mesmo. Não tem o maior nem o menor em nosso meio. A gente entende muito bem isso dos irmãos que passou. Irmão Dom que só aperfeiçoou os seus líderes a ser servo um do outro. Não tinha status, não tinha maior nem menor. A gente está cansado de ler a literatura e ver isso, que ele não tinha status do maior e do menor. É uma classe de pessoas para servir o Senhor, servir os santos ao Senhor, Senhor Jesus. Então aqui que nós não podemos fazer nada mais por partidarismo. Então por isso que eu disse, cada vez mais que nós vamos estreitar nosso relacionamento, nosso comprometimento com a palavra do apóstolo, a palavra profética, o avanço do Evangelho vai prosseguir. Então nós temos que pensar a mesma coisa. É isso que está falando, então vamos seguir aqui. Não é eu querer desviar, eu preciso ouvir, atento no meu espírito, que o Senhor está falando agora, que direção que Ele está dando. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O versículo 3, irmão. 12, 3 até o 5, tá? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Esse é o espírito de liderança. Se você de fato tem o espírito de ser líder, é para servir. É para entrar no encargo do serviço e servir a igreja. Aqui fala que o espírito de liderança nos coloca em uma posição de servo. Quando você tem o espírito de liderança, não é que você vai ser o maior, não vai ter status, mas você vai servir. E não é servir pouco, não é muito. Ó Senhor Jesus. Então aqui a gente vimos, Senhor Jesus, versículo 3, né? Porque pela graça que me foi dada, é de acordo com o que você recebe de Deus. Aí é uma intimidade. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus, o Senhor sabe, irmão, que a graça que Ele confiou a você. Você sabe o tanto que você pode multiplicar e Deus também sabe. Para a nossa cooperação do Evangelho.
De fato é que você recebeu o dom. E você está entrebescado na igreja. E é para servir. Todos têm que servir. Ô Senhor Jesus. E vamos ler também agora, irmão, Efésios capítulo 3, versículo 8. Efésios 3, versículo 8. Senhor Jesus. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu faço fazer uma pergunta, né? Será que de fato ele era o menor ou ele era o maior? Isso, para nós, é se estamos no Espírito ou não. Paulo falou que ele era o menor. Ó Senhor Jesus. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que ele foi o maior dos apóstolos. Mas ele fala que se considerou o menor dos apóstolos. Pela graça que foi dada de pregar aos gentios o Evangelho. Então foi confiado ele algo. E a cooperação dele para esse avanço do Evangelho foi ser positivo. Paulo era positivo naquilo que ele falava. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Amém? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo tinha algo na sua mente. Por fato de ele ter perseguido a igreja, e agora estava falando contra o que ele foi no passado para o avanço do Evangelho, ele cita que ele é, Senhor Jesus, o menor dos apóstolos. A gente vê que ele avançou muito. Paulo não tinha tempo para si próprio. E tudo que Paulo respirava era avanço do Evangelho. Isso é que conduzia a vida de Paulo. É isso que direcionava Paulo. Paulo sabe a experiência que ele teve com o Senhor na estrada de Damasco. Somente ele podia falar. E porque ele entregou tudo por causa desse Evangelho. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então aqui ele cita aqui, porque eu sou o menor dos apóstolos. E mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Por causa dessa palavra que ele falou, persegui a igreja de Deus um dia. Mas o Senhor reverteu a situação, né? Mas ele continua falando que ele sempre é o menor. A Bíblia cita claro que ele quiser ser o maior do reino, precisa ser o menor. Ó Senhor Jesus. Então a gente vê aqui a trajetória de Paulo, mostrando para nós a questão da igreja. Quando ele falava, a igreja abraçava e era um com o falar dele. E essa palavra de hoje, irmão, está sendo para nós. Precisa ser para nós hoje. Cooperar com o Evangelho do Reino. Nós somos cooperadores do Evangelho, todos nós. Nós somos chamados para cooperar com esse Evangelho. A palavra do apóstolo é a palavra profética. É a palavra de direção. É 2 Pedro capítulo 1. Senhor Jesus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 12. Segunda Pedro 1,12. Amém? Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos, lembrando-os acerca dessas coisas, embora estejais certo da verdade já presente convosco e nela confirmado. As palavras que nós estamos ouvindo esse ano, irmão, pode se repetir o ano que vem. Porque é assim que Deus quer. Ele vai fazer nos lembrar dessa palavra profética de direção. Então aqui Paulo fala, a palavra do apóstolo é a palavra profética. Ó Senhor Jesus, então por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos, lembrando. A gente tem ouvido tempos, né? Há muito tempo. Questão de avançar com o Evangelho. Às vezes a gente fazendo até plano, vamos fazer isso, fazer aquilo e tal, vamos projetar isso. E a palavra está sempre vindo, para que nós de fato abraçem, encarnem e avancem. Então o Senhor vai sempre nos lembrar acerca dessas palavras.
Então estejais certo da verdade já presente. Essa verdade já chegou a nós, irmão, que nós precisamos avançar mais, propagar mais o Evangelho, pregar o Evangelho. Há quanto tempo nós estamos ouvindo isso aqui? Né? Mas a palavra está vindo de novo. O Senhor precisa avançar. E mostrou para nós que nós somos cooperadores com esse Evangelho. Senhor Jesus. Então, essa palavra profética hoje, que nós estamos ouvindo pela boca do apóstolo, está sendo transmitida para a nossa igreja, é a direção do Espírito Santo para a nossa era de hoje. Então o Senhor está usando hoje essa palavra para que nós avancemos. Mas Ele pode repetir ela o ano que vem, o mês que vem, porque sempre vai fazer nos lembrar. Então aqui diz que para o Espírito Santo para a nossa era hoje é essa, avanço do Evangelho. Todos nós fomos chamados por causa do Evangelho, o avanço do Evangelho. Senhor Jesus. Mas a palavra, irmão, está sendo chegada a nós com clareza. E qual que é a nossa reação a essa palavra? O que essa palavra tem feito em nosso viver? Né? A palavra ouvida deve ser imediata e permanente. Eu não posso mais descuidar do falar do apóstolo. Se eu descuidar desse falar, de sair dessa linha, dessa direção, eu vou me perder. Eu não vou conseguir voltar, eu vou me perder. Então eu tenho que estar atento no que o Senhor hoje está falando, para essa palavra entrar e ficar, não passar. Senão o Senhor vai ter que repetir de novo. Então o que fala? Nossa reação com a palavra ouvida deve ser imediata e permanente. Esse é o coração de Deus e é o coração do apóstolo. Que quando ele transmite essa palavra, de fato nós abraçamos e avançamos. Senhor Jesus. Então nós não podemos ser oscilantes. Quando a palavra vem, irmão, se nós não for achado no Espírito, a palavra não vem, a palavra não entra. Aí, se nós estivermos na nossa emoção, nós podemos até ouvir, mas ela passa. Você ouve a palavra, mas não ouve o encargo da palavra. A palavra vem, você ouve, passou. Mas qual que foi o encargo atual que o Senhor está falando? O que o Senhor quer? Então nós não podemos agir por emoção. Em qualquer reunião que nós estivermos desfrutando, nós temos que estar no Espírito. No Espírito. João, se ele não fosse achado em Espírito naquele dia, o Senhor não tinha falado com ele. Não tinha transmitido aquela revelação para ele. Então aqui nós não podemos ser oscilantes e agir por emoção. Mas precisamos ouvir a palavra no Espírito com prática. É ouvir mesmo e já colocar em prática. Não esperar não. Não esperar muito tempo não. Ouviu? Coloca em prática. Apocalipse 1:3, Senhor Jesus. Apocalipse 1:3 vai falar para nós assim. Amém? Bem-aventurado. Amém? Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui fala os que lê, os que ouvem e os que guardam a palavra da profecia, as coisas que pois o tempo está próximo. Se eu quero que você lê, que você ouve e guarda, é um bom depósito. Depois você começa a praticar. Senhor Jesus. Tiago capítulo 1 versículo 22. Tiago capítulo 1 versículo 22. Senhor Jesus. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Tornai-vos praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Quer trazer memória dos irmãos que todos nós somos escravos do Senhor e servos do Senhor. E como servo, nós temos algo para executar. É o que o Senhor está nos falando. Nós temos algo a fazer. Porque o Senhor nos chamou. E confiou em nós. Cada um tem a sua responsabilidade, igual eu falei aqui. Então a palavra vem a nós. Nós precisamos logo praticar. Se eu for somente ouvinte, eu vou ser só mais um. É o que eu falei. A palavra vai vir, você vai até ouvir.
mas ela vai passar, você não vai receber o encargo e não vai praticar. Essa. E nós estamos falando da nossa cooperação no Evangelho, a nossa, a igreja agora. O encargo, Deus já usou o seu servo e Ele já transmitiu aos seus conservos. A palavra já chegou. E o encargo é o avanço do Evangelho. Quer ver um desafio para a igreja? Simples, irmão, é simples. É você trazer um convidado para a reunião de sábado. Traz na reunião de sábado, onde nós vamos falar a palavra profética e fazer um chamamento, fazer um apelo. Convida um. É só convidar uma pessoa e trazer. Eu creio que até no fim do ano o Senhor vai multiplicar isso. Nós sempre ter intrepidez nessa questão do Evangelho. Nós sabemos que não é fácil convidar as pessoas a trazer aqui. As pessoas vão em tudo qualquer ambiente, de menos ouvir uma palavra. Mas nós temos que ter estratégia. Quando você convida uma pessoa, você está entrando na prática do avanço do Evangelho. Você está praticando. A menos convidar uma pessoa. Mas não é simplesmente convidar, né? Precisa orar. Orar primeiro. Você mira uma pessoa, ora por ela e fala assim, eu quero que a pessoa na reunião. O Senhor vai trazer. Senhor Jesus, por quê? Porque você está orando e crendo que o Senhor vai fazer. É o poder que nós vimos hoje. Senhor Jesus. Então essa é a vontade do Senhor. Então a prática da palavra, irmão, nos tornará maduro. Quando você prega o Evangelho, você avança. Você está crescendo em vida, você está amadurecendo. A prática da palavra nos tornará maduro e vai gerar em nós discernimento para perceber o engano e o fermento do desvio. Aqui tem duas coisas que essa palavra vai fazer. Ela vai te tornar maduro e vai te guardar da influência aí fora, do fermento, da mentira aí fora. É isso que vai nos guardar. De fato, se você pega a palavra e começa a praticar ela, ouvindo a direção do apóstolo, o que está falando, ela vai te guardar de toda a influência aí fora. E tem muita coisa aí fora, irmão. E não são poucas não. Para misturar no puro Evangelho. Então, quando você começa a praticar as palavras, ela te tornará maduro. Senhor, você está no encargo, você está na visão correta do que o Senhor está falando. E vai gerar no você discernimento. Gente, o poder do Evangelho, essa pessoa que está em nós, ele não vai deixar você influenciar com coisa negativa. O fermento que está aí fora. Nós não vamos brigar com nenhum irmão de outro sistema. Mas nós vamos ter discernimento do que ele está falando. E você sendo transmitido numa visão, igual nós estamos ouvindo uma palavra de direção, você não vai cair na dele. Não precisa brigar com ele. Você não vai ser um com ele. Por quê? Você está praticando a palavra e ela está te amadurecendo. Ó Senhor Jesus. Porque tem muitas coisas, irmão, muito fermento aí fora, para misturar no puro Evangelho. E sabe que o Evangelho do reino, ele é puro. Ele é uma pessoa pura. Não pode ter mistura. Então vai fazer isso conosco, vai nos desviar dessa situação. Efésios capítulo 4, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 14. Senhor Jesus, para que não mais sejamos como menino, agitado de um lado para o outro, e levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz o erro. Você vai guardar disso aqui. Quando as pessoas vêm falar no seu ouvido, você tem aquele evangelho puro, que é o poder da salvação, irmão. O Senhor não vai permitir que você seja enganado quando essa palavra se tornou prática sua. Está te fazendo se amadurecer, Senhor Jesus. E também vai nos confirmar na defesa do Evangelho. Quando nós começamos a praticar de fato isso, nós vamos ser confirmados na defesa do Evangelho, Senhor Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Amém? Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas gemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participante da graça comigo. Vai te confirmar nesse puro Evangelho, quando você começa a praticar ele.
Quando a palavra vem, você ouve e põe no bom depósito, aí você começa, a vontade de Deus é essa aqui, o encargo é esse. E você começa a praticar. Você vai se confirmar com a defesa do Evangelho. Ó Senhor Jesus. Então a palavra profética nos introduz na experiência das ternas misericórdias de Cristo. Também um outro ponto interessante nós vamos falar. Ternas misericórdias de Cristo. Filipenses 1:8, versículo 8 aí, Senhor Jesus. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Jesus. Ó Senhor Jesus, de Cristo Jesus. Então essa palavra profética nos introduz na experiência das ternas misericórdias. Ela vai gerar um temor interior, que você vai se compadecer de todos aí fora, porque a palavra está aumentando em você e ela está te amadurecendo. Senhor Jesus. Então, irmão, por um lado, a palavra me leva a discernir o erro, o exagero desse fermento aí fora. De outro lado, me leva a compadecer dos irmãos. Quando nós tiver em nosso meio, irmão, tiver algum irmão com dificuldade, qual que é o nosso coração? Tem que vir das terras misericórdia interior, orar, irmão. Mas infelizmente nós temos o ato de julgar. Nós não temos aquele amor de Deus. Nós não necessitamos a misericórdia. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos fazer o quê? Orar. E fazer menção em oração para todos os irmãos. Nós temos um vínculo de amor em nosso meio. Que não há melhor, não há o melhor. Todos nós devemos orar um pelos outros. Nós somos a grande família que Deus gerou. Então precisamos amar uns aos outros. Ó Senhor Jesus. Então nós não podemos medir o irmão com nossa régua, fazendo julgamento. Antes devemos fazer menção dos irmãos em oração. É isso que Paulo fazia aqui. Será que na igreja de Filipenses só tinha irmão positivo? Não tinha irmão com dificuldade? Não tinha irmão com problema? Mas Paulo falou aqui que ele orava por todos. O coração dele era aberto por todos. Ele lembrava de todos. Aqui não cita isso. Mas toda igreja, ela tem uma dificuldadezinha. Então nós precisamos orar. Antes de você colocar na sua mente, pensar no irmão, ora. Orar pelos irmãos. Porque você vai precisar dele. Ele está no corpo. Ele está no corpo. Ele vai ajudar na cooperação do Evangelho. Precisamos orar um pelos outros, amar de fato e de verdade os irmãos. Senhor Jesus, amar com discernimento, irmão. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4 e 5. Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, 4 e 5. Nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa, e fé sem hipocrisia. Vamos entrelaçar entre nós esse amor, ter discernimento para amar os irmãos. Senhor Jesus, não dar ocasião ao lado natural. Eu creio que na reunião nós todos temos que estar no Espírito. Se nós cair para o lado natural, vai ser um problema. Você vai ver defeito num, defeito no outro, mas Deus vai falar com você que é membro do mesmo corpo. E aí? Estão todos interligados no corpo só. Se eu estiver aqui na reunião no natural, eu vou ver defeito em todo mundo. Senhor Jesus. Então nós precisamos amar com discernimento. Amar os irmãos com discernimento. Então nós o que? O lado natural. E ser distraído por ensinamentos, amizade, palavra persuasiva. A gente já tem que sair de casa exercitando o Espírito. Tocando no Espírito, tocando na palavra. Para quando chegar aqui, ter aquele vínculo de amor em nosso meio. De amizade, de fato e de verdade, que é uma família que Deus quer. Oh Senhor Jesus. Então nós precisamos orar um pelos outros, irmão. Eu vou fechar aqui, irmão, já vai dar 8h30.
Então vou só dar uma palavra profética para todos os irmãos aqui. Eu vou usar uma palavra profética. Todos aqui são um vaso de bênção na mão do Senhor. E o Senhor quer usar cada um de vocês, cada um de nós. Nós somos vaso de bênção para cada irmão, não só entre nosso meio familiar, mas também lá de fora. Então precisamos amar os irmãos com discernimento, tocar de fato no Espírito. E o encargo, mãe, que quero tocar é nesse título: nossa cooperação com o Evangelho. O Senhor quer que nós avançamos. Ele quer que nós de fato pegamos a palavra e praticamos. Nós estamos com encargo até o fim do ano trazer 3 famílias. 3 famílias. Sinceramente eu acho que é muito pouco, até no final do ano. Mas se nós abrirmos um encargo desse de convidar uma pessoa, trazendo a reunião de sábado, para nós fazer o apelo, pregar o Evangelho para as pessoas aqui, o Senhor vai fazer muito mais. Senhor Jesus, irmão, Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém.